Fala meu amigo, fala minha amiga, estamos no estudo 3. O nome do estudo é Jesus, a verdade para a sua fé. Você já deve saber, na descrição tem um link que quando você clicar nele, você vai baixar o PDF do estudo. Então você pode imprimir na sua casa e acompanhar. E a primeira pergunta que tem lá é a seguinte: enumere 2 coisas importantes que Jesus ensinou. Você consegue vasculhar na sua biblioteca mental e responder isso? Bom, com estudos em mãos, vamos ler. Às vezes ficamos confusos com diferentes opiniões sobre o tema, como o que Jesus ensinou sobre Deus, o homem e o mundo. Estudar as doutrinas do maior mestre de todos os tempos é simplesmente fascinante. E a segunda pergunta é o seguinte: os servidores, os guardas, estavam muito impressionados com... E a resposta está em João 7:46. Diz assim: responderam eles, jamais alguém falou como este homem. Somente para nos situar, neste contexto bíblico, Jesus estava ensinando, como sempre fazia, por todas as cidades. E existia 2 partidos que eram inimigos entre si, que eram os fariseus e os saduceus. Mas nesse contexto, a gente percebe que eles se unem para quê? Para prender Jesus. Aí eles chamam os guardas, que aqui é traduzido como servidores, que eram os policiais da época, e orientaram eles a ir a prender Jesus. Só que algo milagroso acontece. Quando eles vão prender Jesus, eles começam a ouvir os ensinamentos do Cristo e se maravilharam da doutrina de Jesus. E quando eles voltaram para os fariseus e saduceus, eles falaram: como podemos prender? Ele ensina com autoridade, a doutrina dele é diferenciada. Mas porque a gente sabe que a fonte dele não era os rabinos de Israel, mas o Altíssimo, o Deus eterno. Para a gente entender melhor sobre esses 2 grupos, que são os fariseus e os saduceus. Primeiro vamos começar com os fariseus. Eles eram um grupo de judeus que tinha acesso ao Sinédrio, que era o tribunal de justiça da época, que tinham vários tribunais, e eles tinham acesso e influência no Sinédrio. Esse grupo de judeus eram os responsáveis por transmitir a lei escrita, que é a lei de Moisés, e também eles colocavam em pé de igualdade a tradição dos rabinos, que é a tradição que era passada oralmente. Então, tanto a lei de Moisés quanto a tradição oral, para eles tinham o mesmo peso. Eles acreditavam na ressurreição dos mortos, eles acreditavam na vida após a morte. Então, era um grupo que observava as leis de Moisés e colocava a tradição dos rabinos em pé de igualdade. Era um grupo menos rico, mas tinha muita influência política e influência religiosa na sua época. Os saduceus podemos traduzir como a elite da época. Eles estavam nos altos escalões, eram vinculados às famílias sacerdotais. Por isso que a maioria dos saduceus tinham linhagens sacerdotais. Eles eram mais materialistas, eram pessoas mais ricas do que os fariseus, tinham grande influência nos sinédrios também, na política da época. Eles, ao contrário dos fariseus, eles negavam a ressurreição. Eles não acreditavam na possibilidade da ressurreição. Eles não acreditavam também em vida após a morte. E diferente dos fariseus, eles não punham em pé de igualdade a tradição oral e a lei escrita. Eles descartavam completamente os ensinos dos antigos rabinos, a tradição oral que era passada de pai para filho, nas próximas descendências, e eles focavam apenas na lei escrita. Então era esse grupo de judeus que observavam apenas a lei escrita, não acreditavam na ressurreição e nem na vida após a morte, e eram mais favorecidos porque estavam na elite sacerdotal. Vemos aqui a união desses 2 partidos que eram inimigos entre si,
si por questões religiosas, interpretativas, políticas, interesses pessoais. Apesar deles reunirem para prender Jesus, isso não foi a primeira vez, já aconteceu várias vezes, mas a Bíblia deixa bem clara que não era o momento certo, não era o momento oportuno. Por quê? Isso demonstra que várias vezes eles tentaram apanhar Jesus, mas de uma forma miraculosa, Jesus sumia no meio da multidão. Jesus desaparecia porque não era o momento certo. E depois eles tentam de novo, enviam os guardas, os servidores para prender Jesus, que é igual os policiais da época. Só que eles não conseguiram, porque quando eles chegaram para prender, ficaram maravilhados da doutrina, da autoridade de Jesus, se recusaram a prender Jesus Cristo. Então a gente percebe que Deus está no controle da história. Até a perseguição que Jesus sofria na época era controlada pelas mãos de Deus. Deus permitia que eles perseguiam Jesus, mas não permitia que eles prendessem Jesus, porque não era o momento. Então podemos concluir que o momento que Jesus foi preso é o momento que Deus permitiu que ele fosse preso para cumprir as Escrituras. Então, enquanto as Escrituras não se cumprissem, ele não poderia ser preso. Isso é extraordinário. Deus está no controle da sua história, assim como estava no controle da história de Jesus. Bom, a próxima pergunta é: a doutrina de Jesus deixa as pessoas maravilhadas. Leia João 7:16 e responda: de quem é a doutrina de Jesus? Diz assim: respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Aqui Jesus Cristo revela a fonte originária de sua doutrina, diferente dos rabinos de Israel, que faziam um apanhado de toda cultura, de todo conhecimento que foi transmitido oralmente, que foi pesquisado na Torá, na lei escrita. A fonte direta vinha de Deus. Porque pense comigo, quando você lê pergaminhos para interpretar a lei de Deus e ensinar o povo, pode ter erros de escrita, como hoje em dia, a datilografia, quando a gente vai escrever, pode ter erros de digitação. E naquela época, quando eles faziam transcrições de pergaminhos, eles faziam à luz de vela, a altas horas, às vezes pode ficar cansado, pode errar uma palavra. Então, alguns erros pode haver na escrita, e isso comprometendo inclusive a interpretação dos rabinos. Aqui revela que a fonte originária de Jesus não foi os rabinos de Israel, não foi a lei escrita que ele interpretou, mas vinha direto do alto, direto de Deus. Os escribas, os fariseus, os saduceus ficam maravilhados com a doutrina de Jesus porque ele não passou por uma escola convencional como as crianças judaicas da época, porque as crianças deveriam ir até os pés de um rabino a aprender, e inclusive no versículo anterior, a gente não leu, diz assim: então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Então era curiosidade. Como tem tanta sabedoria? Como tem tanto conhecimento? Ele não veio de nenhuma escola. De qual escola rabínica Jesus era? Você compreende? A lei era traduzida do alto. E tanto é que se colocasse Jesus numa escola, eles poderiam diagnosticar ele como síndrome do Todd, a síndrome do opositor, que ele ia causar um problemão, e inclusive um relato explicitado na Bíblia. Quando a gente vê que os pais dele vai para Jerusalém, sai de Nazaré, vai para Jerusalém para Páscoa, e depois eles voltam, depois de ter celebrado, eles voltam. E neste momento, depois de um dia, eles pensam: onde está Jesus? E eles procuram entre os circunstantes
porque imaginava que eles estavam com alguns familiares ou alguns amigos e não encontram. Quando volta para Jerusalém 3 dias depois, eles veem Jesus questionando, ouvindo, ensinando, indagando os especialistas da lei. Então imagina, né? Eu acredito que os rabinos da época iriam recusar ensinar Jesus Cristo pelo problema que ele ia começar. Porque o rabino fala, não, a gente interpreta a lei desse jeito. Aí ele falaria, não, mas o meu pai me ensinou que é desse jeito, desse jeito. Ah, mas quem é você para questionar a autoridade do rabino tal? Você tá entendendo? Então, com certeza, Jesus seria recusado pelas escolas da época. E ele não seria como uma criança normal que aprenderia pelos métodos convencionais. Ele seria um autodidata, porque o professor dele seria o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Então a gente vê que Jesus foge dessa categoria humana de aprendizado. O conhecimento dele vem direto do alto. Muitos duvidam que a doutrina de Jesus venha de Deus. E você? Você duvida? Do que precisa para ter certeza que a doutrina de Jesus foi dada por Deus? Está em João 7:17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Se você quiser fazer a vontade dele, conhecerá se a doutrina que eu ensino é dele, de Deus ou de mim mesmo. Aqui, Jesus convida todo aquele, os escribas, os fariseus, eu, você e outras pessoas que possam duvidar do seu ensino, se é verdade, se é mentira, a experimentar. A única forma de atestar a autenticidade dos ensinos de Cristo é praticando em sua vida. Então, o convite que Jesus estava fazendo, aqueles que duvidaram dele, no contexto original que estamos lendo aqui, era, olha, se vocês praticar a minha mensagem, aplicar o que eu ensino, vocês verão se é de Deus ou não, porque aquilo que eu ensino é verdade, vai se cumprir, vai fazer uma grande diferença na sua vida, só que você não praticou, como é que você pode saber? Então Jesus está fazendo um convite ao experimento. Duvida? Experimenta e vamos ver o que acontece. E lembrando que diferente dos rabinos de Israel, dos mestres daquela época, a fonte primária de Jesus não eram as teorias, não eram os livros antigos da época, apesar que Jesus sabia de todos eles, porque Jesus faz referência às escrituras, mas era principalmente a fonte primária, que é Deus, porque ora, se Deus inspirou os profetas a escrever, tudo que foi escrito foi divino, mas pode ter sofrido interferências humanas, falhas humanas, e Jesus estava livre dessa escrita que pode ter sido deturpada, porque a mensagem vinha direto do alto. Então mesmo que Jesus lesse uns pergaminhos, o Espírito Santo que já o habitava o ajudaria a interpretar todas as coisas. E você, meu querido, você, minha querida, pode ter o Espírito Santo dentro de você, te orientando e conduzindo na leitura das Escrituras Sagradas. Próxima pergunta: o que vai acontecer se você não ouvir as palavras de Deus? João 8:47.
Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Meu querido, a ovelha reconhece a voz do seu pastor. Aqui Jesus está deixando bem claro: vocês não são ovelhas, porque vocês não reconhecem a voz de Deus nos meus ensinos. Se vocês praticassem, se vocês fossem de fato de Deus, vocês reconheceriam que o que eu ensino é divino, não é humano, não é de mim mesmo, vem do alto. Tem muitas pessoas que ouvem a palavra de Deus de mau grado, porque os seus corações estão petrificados, são corações de pedra. Aí eu te falo, quando que uma semente vai entrar num coração de pedra? Não tem espaço, não penetra, não entra. Agora uma terra preparada, arada, quando você joga a semente, ela fura a terra, ela entra para que ela possa germinar e dar fruto. A pergunta é: o seu coração é uma boa terra preparada para receber as sementes do céu? Ou é um coração petrificado em si mesmo, que tem os próprios conceitos, os preconceitos e não recebe nada de fora, nada do alto, porque você é a sua própria verdade? Sabe por quê, meu querido? O pecado, ele faz isso. Ele petrifica o coração da humanidade. Isso é obra do pecado. O pecado, ele paralisa os sentidos espirituais. Ele bloqueia a informação. Por isso que a verdade pode estar transitando entre nós e nós não a vemos, porque estamos cegos espiritualmente. Nós não conseguimos ouvir, que estamos surdos espiritualmente. Bloqueia a informação. Então existe algo chamado pecado que precisa ser resolvido dentro de nós para que os nossos olhos enxerguem a verdade, enxerguem a glória de Deus. E os nossos sentidos espirituais que estavam paralisados possam ter ânimo, vida, e assim vivermos em novidade de vida. Você está pronto para ouvir a voz de Deus? Bom, o texto diz assim: quem está afastado de Deus não pode ter a real felicidade. O ideal é que se aproxime dele e torne-se um amigo. E a pergunta é o seguinte: como você pode ser amigo de Jesus? João 15:14. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Quando a gente lê esse texto, parece que Jesus está sendo um pouco autoritário, não é verdade? Por exemplo, se vocês quiserem ser meus amigos, vocês têm que fazer o que eu mando. Mas, se entendermos no contexto, vemos que o nosso mestre, ele quer nos elevar de patamar, porque a nossa relação com ele é de senhor e escravo. O escravo não sabe o que faz o seu senhor. O senhor simplesmente manda e ele faz. Não questiona, pode ser bem, pode ser mal, pode ser bom, pode ser ruim. Mas aqui ele fala: olha, eu não quero mais ser apenas senhor e vocês meus servos. Eu quero elevar o patamar da nossa relação. Eu quero estreitar com vocês. É um convite que ele está oferecendo aos discípulos. Então, quando ele fala: eu quero elevar a relação de senhor e servo para o patamar da amizade, porque eu vos tenho feito saber o que meu pai me ensina, o que meu pai me passa, eu passo para vocês. Vocês já não são mais meus servos, vocês são meus amigos. É igual quando um pai fala para o seu filho: filho, não brinque perto da piscina. A primeira coisa que o filho pensa: poxa, meu pai está querendo me privar do prazer de brincar. E ele fica triste porque ele quer brincar. Só que no fundo, ele não sabe que o pai
pai dele está o protegendo. O pai dele está falando: olha, se você brincar muito perto da piscina, você pode cair e afogar. Aí até eu te salvar, você já passou por um turbilhão de coisas complicadas que afetam você. Então, quando Deus manda, não é porque ele quer privar você do prazer, é porque é um mandamento protetivo. Ele está protegendo e zelando pela sua vida. Aí eu te falo: vocês são meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. O que é melhor, fazer o que o mundo manda ou fazer o que Jesus manda? Os mandamentos de Jesus sempre serão bons para nós. Os nossos próprios mandamentos, os nossos desejos, quando mandam em nós: faça isso, faça aquilo, coma isso, coma aquilo. Quando os nossos desejos nos mandam, que é perigoso. Mas tudo que Jesus manda sempre vai ser bom, porque é um mandamento protetivo. Ele está cuidando de nós. Por isso que essa relação de amizade é muito importante. Nós vamos ser amigo deles quando nós obedecermos. Então a relação de amizade está vinculada à obediência. Tem muitas pessoas que entram na igreja, aceitam Jesus, aderem ao caminho, estudam a palavra, mas elas se tornam apenas simpatizantes, porque elas concordam com a ideia. Mas Jesus quer estreitar essa relação. Ele quer que você se torne amigo. Ele quer que você obedeça a sua palavra, porque ele sabe que quando você obedecer a palavra, isso fará bem para você e aproximará mais ainda essa relação de amor pessoal, espiritual com Cristo Jesus. O escravo serve por exigência. O amigo é um amor de mutualidade, é um amor de concordância. Eu obedeço porque eu amo. Para que Jesus veio ao mundo? Está em João 18:37. Diz assim: então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Sabe por que Jesus Cristo veio dar testemunho da verdade? Porque Ele é a verdade. Jesus Cristo não era um rei como os discípulos dele acreditavam, porque eles imaginavam que Jesus faria a sedição pública, a perturbação da ordem social. Eles acreditavam que Jesus iria depor o poder imperial de Roma que colonizava os judeus. Eles acreditavam que Jesus ia fazer uma revolta e tomar o poder. Mas Jesus não é um rei como os reis desse mundo, porque os reis desse mundo vencem suas guerras na força do seu braço. Os reis desse mundo dão jeitinho, corrompem ouro, moeda, dinheiro, compram, enganam, especulam. Os reis vencem pelo materialismo, pelo poder, pela luxúria, pela força. Mas Jesus não era um rei político, era um rei espiritual. E o reino que ele quer governar é o seu coração. O reino que ele quer governar é o meu coração. Aí ele vai colocar suas leis, as suas regras, os seus mandamentos. E eu, como um discípulo amigo de Jesus, irei obedecer. É por isso que ele veio dar testemunho da verdade, porque ele é a verdade. Ele não era um rei no sentido físico, material, político. Ele era um rei espiritual. E a missão dele é governar o coração da humanidade. Haverá um tempo que ele virá no céu, em glória, governando todas as nações. Mas enquanto isso não acontece, ele governa no meu e no seu coração. A missão de Jesus era importante, mas Pilatos tinha uma dúvida. Leia a primeira parte do verso, João 18:38, e responda qual era essa dúvida.
Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Pilatos levantou a maior dúvida filosófica de sua época. Os filósofos queriam saber também o que é a verdade, quem é a verdade. Mas o curioso é que a verdade estava diante dele. O curioso é que ele estava conversando com a verdade. Mas a única coisa que ele conseguiu ver é um judeu sendo sentenciado injustamente. O que isso ensina para nós? Na época de Jesus, ele andava por todas as cidades. Ele ensinava as pessoas e as pessoas não conseguiam ver que ele era a verdade. Ora, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é uma pessoa, Jesus Cristo. Mas as pessoas estavam cegas espiritualmente, surdas espiritualmente. As suas percepções sensoriais não conseguiam acessar e tatear essa informação, que ele era o Cristo vivo, o Messias. Por isso que boa parte de Israel o crucificou e gritou quando ele estava lá: crucifica, crucifica, porque eles não conseguiam enxergar a verdade. E acontece isso conosco. Lemos a Bíblia e parece que tem um véu que nos impede de compreender. Jesus pode estar do nosso lado, conversando conosco, como aconteceu com aqueles discípulos que estavam indo para a aldeia de Emaús, e eles não conseguindo enxergar, porque estavam bloqueados espiritualmente. Pilatos, diante da verdade, perguntou: o que é a verdade? Muitas das vezes a verdade não aparece para algumas pessoas porque não importa, elas só querem viver suas vidas, são oportunistas, querem aproveitar o momento. E o curioso e até engraçado, parece até uma ironia da vida, que Pilatos diz: não vejo crime algum nele. Então, de fato, Pilatos queria libertar, porque viu que era um judeu que estava sendo sentenciado injustamente. Mas os conterrâneos de Jesus, gritavam: crucifica, crucifica. Lembrando, a verdade estava sendo crucificada, porque eles eram incapazes de percebê-la. O pecado tinha petrificado tanto seus corações e bloqueado as suas percepções sensoriais espirituais. Eu quero direcionar essa pergunta também para você. Como estão as percepções sensoriais do seu espírito? Você consegue enxergar Deus diariamente na natureza, numa poesia, numa canção, mesmo que ela seja secular, num pássaro que canta, num sol que nasce? Ou você consegue enxergar Deus? Ou você vê simplesmente coisas do seu cotidiano que não tem nexo? Deus fala constantemente ao nosso redor. Nós que estamos ocupados demais para ouvi-lo, nós que estamos ocupados demais para vê-lo e entendê-lo. Então, a falta de percepção de Deus não tem nada a ver com ele, é mais nós. Por isso, apure suas percepções, as percepções sensoriais do teu espírito, para que você possa contemplá-lo e entender que a verdade sempre esteve contigo. Será que você também tem dúvidas como Pilatos? Afinal de contas, quem é a verdade? A resposta se encontra em João 14:6. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O engraçado é que Jesus não falou ninguém vai ao Pai. Ele falou ninguém vem ao Pai. Porque Jesus, o Cristo, ele é o caminho da paternidade. Eu não sei se você é um órfão de pai vivo ou um órfão de pai morto, mas uma coisa eu sei: Deus quer te adotar. E o caminho da paternidade é o Cristo. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida.
Para encontrar o Pai, você precisa receber o Filho. Ele é o caminho. Ele foi o sacrifício que nos possibilitou a ter paz com Deus. Éramos inimigos do nosso Criador, mas o sacrifício que Jesus fez na cruz nos possibilitou acessá-lo. Jesus Cristo é a ponte, é o caminho que me faz acessar a Deus. Por isso, eu não consigo encontrar o Pai se não acessar o caminho que se chama Filho. Venha ao Pai através do Filho e seja adotado por Ele. Ele quer assumir a sua paternidade. Então vamos para a próxima pergunta. João 8,32 é onde você sabe que encontra a resposta. E a pergunta é: o que vai acontecer quando você conhecer a verdade? João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Você lembra quando Jesus falou na cruz: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem? Pois é, nós também muitas das vezes não sabemos o que fazemos. Estamos cegos espiritualmente. Por isso precisamos conhecer a verdade, que ela vai nos libertar dessa cegueira espiritual e fazer enxergar o que temos que enxergar. O que acontece com você se guardar a palavra de Jesus? João 8,51. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. A morte é a separação eterna de Deus. Aqui não estamos falando da morte física, todos vamos passar por ela, que é a primeira morte. Mas a segunda morte, que é a morte espiritual, que é justamente essa punição eterna, porque nós estaremos totalmente afastados de Deus. Essa punição judicial do pecado foi paga. Cristo foi o cordeiro substituto naquela cruz que substituiu você e toda a humanidade. Ele recebeu a sentença judicial, que era da separação total da comunhão de Deus. Por isso ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Foi o único momento que Jesus ficou totalmente afastado de Deus. Eu imagino para ele como filho deva ser terrível. E ele passou isso por mim e por você. Depois ressuscitou o terceiro dia e voltou novamente para a glória com Deus. Se hoje somos livres, foi porque ele pagou a pena do pecado. Estudamos que se você obedecer aos ensinos de Jesus, obterá a vida eterna. Então responda: o que vai mudar em sua vida se guardar os mandamentos de Jesus? João 14:21.
Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. A partir do momento quando você ama Jesus, ele retribui esse amor. Aliás, antes que houvesse mundo, ele já te amava. Você estava no lamaçal do pecado e ele entregou a própria vida para te ver salvo, para te ver salva. Você aceita e recebe o sacrifício dele em sua vida? E devemos viver essa reciprocidade em nossa vida, porque o amor de Deus só vamos sentir em nós e entender a noção do amor de Deus para nós quando nós amarmos o nosso irmão, quando nós manifestarmos este amor. Quando começarmos a exercer o amor, nós iremos ter uma noção do amor divino para conosco. Isso é maravilhoso. Para entender o amor de Deus, você precisa amar. Bom, agora vamos ao resumo desse estudo. Vamos lá. No estudo 3, aprendemos essas 4 coisas. A doutrina de Jesus foi dada por Deus. A segunda, você terá a certeza que a doutrina de Jesus é de Deus quando praticá-la em sua vida. A terceira é Jesus veio ensinar a verdade. A quarta, Jesus é a verdade. Meu querido, se você ficou com uma dúvida, escreva nos comentários. Se você gostou do conteúdo que quer passar para uma pessoa, compartilhe e abençoe a vida de outras pessoas. O importante é você aprender. Hoje você é um discípulo, mas amanhã você será um discipulador. Então aprenda o máximo que você conseguir para que você possa ensinar outras pessoas. Deus te abençoe.